Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Bring Her Back, de 2025. É o novo filme dos irmãos Philippou, os youtubers australianos que estouraram uns anos atrás com o Fale Comigo. Ele estrela Sally Hawkins, de A Forma d'Água e os filmes do Paddington, Billy Barrett, que fez o camaleão jovem no filme do Craven. Juro, eu não aguento mais. Eu vou ter que assistir essa porra desse Craven. Eu tô sobrando nas referências da trecheira. Assista, por favor. E uma atriz iniciante chamada Sora Wong. O Fale Comigo foi um filme de muito sucesso, de público de crítica, foi considerado um dos melhores filmes do ano que ele saiu, que foi 2022, 2023, mal me lembro mais. Não foi um filme que me pegou desse jeito emocionado que a galera ficou, mas é um filme de terror muito bom. O filme foi o suficiente para fazer os irmãos Philippou virarem um sucesso mundial do cinema de terror. E aquele primeiro filme foi distribuição da A24, nos Estados Unidos, pelo menos. E claro que a produtora famosa não ia perder tempo para fazer um filme novo dessa dupla Philippou, já que esse tipo de terror, drama familiar de trauma é a cara da A24. Mas, novamente, é a mesma coisa do Fale Comigo. É meio confuso se você olhar os créditos aqui. O Bring Her Back, na verdade, ainda é uma produção australiana, feita por produtoras australianas, e a A24 está novamente listada como distribuidora, não como produtora. Não sei exatamente quanto de pitaco eles deram nesse filme, porque agora eles já tinham, né, um relacionamento prévio ali entre todas as produtoras envolvidas. A questão é que eu sempre gosto de falar isso pros fãs de produtora que ficam babando o ovo da A24 e que não colocam o crédito nas produtoras australianas que realizam o filme também. Aí é mole, né? É o famoso. Tendo dito isso, Bring Her Back eu acho que teve uma recepção muito parecida com a do Fale Comigo, foi um segundo acerto da dupla. Muita gente já tá falando que é o melhor filme de terror do ano, que é o filme mais perturbador, mais grotesco do ano e segue por aí. E eu acho que ele de fato merece os títulos de mais grotesco e mais perturbador do ano até o momento. Isso é mais que dá pra dizer de muitos desses filmes mais perturbadores que viralizam, entra ano, sai ano. Apesar de que Bring Her Back não teve nenhuma reportagem de gente passando mal no cinema, né? Acho que faltou. Mas ao mesmo tempo, eu não fui com muita expectativa pra esse filme, ainda assim eu senti que eu esperava um pouco mais. Eu achei um filme maneiro, achei um bom terror de trauma, como vários que têm saído nesses últimos anos, mas eu não entendi muito essa pira da galera falando que é o melhor terror do ano já, tipo, batendo martelo. Que pra mim foi uma história que foi um tanto clichê, tirando as partes grotescas, achei uma trama meio literal demais com o que ela quer passar, inclusive o nome do filme, e que no fim das contas não trouxe tanta coisa de novo pra esse gênero do terror trauma, pra ser esse grande fuzuê que a galera tá fazendo. Isso é um crédito que eu dou mais pro Fale Comigo, que eu acho que de fato teve umas ideias legais ali do jogo, da parada da mão, teve uns visuais diferentes, teve muita coisa nova ali, mas eu não senti tanto isso no Bring Her Back. Val será muito criticado na internet. Nesse vídeo, mas aí, né, normal. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, ué? Eu acho pretencioso falar que é o melhor filme do ano, sendo que Jurassic Shark 4 vai sair mês que vem. Cara, eu tendo a ter uma preguiça de filme que já estreia muito hypado. Todo mundo posta no story que tá assistindo, todo mundo dá 5 estrelas no Letterboxd, fala que é o melhor filme do ano, não sei o quê. E eu me surpreendi. Eu achei, de fato, um filme muito bom, mas eu também não acho que todo filme tem a obrigação de ser inovador. Acho que no que ele se propõe de ser uma história de drama familiar, com muito gore, cara, eu não tava preparada. E pra gente que vê muito terror, que faço efeito e tal, é difícil um bagulho me pegar foda assim. A parada é que eu acho que o Bring Her Back, ele de fato tem alguma coisa de inovadora no sobrenatural da trama, mas ele acaba focando mais nessa coisa do trauma, que pra mim também é coisa de trend de cinema atual. Tem uma comparação que eu acho um tanto injusta com o filme, mas que eu não posso não fazer, que eu achei muito que era trama de Lifetime com gore. Tá que os filmes do Lifetime são, tipo, muitos degraus abaixo, são todos horríveis. Mas a personagem da Sally Hawkins, ela é uma vilã de Lifetime, só que de verdade. Não tem uma semelhança ali? Você me deixou sem palavras. Eu vou deixar você alucinar sozinho. É totalmente vilã de Lifetime. Mas se a gente parte do princípio que a maioria de filme do Lifetime é de psicopata e se passa dentro de casa,
Então qualquer coisa é filme do Lifetime, né? Eu vou falar mais sobre essa comparação quando a gente entrar em spoilers ou quando já tiver falado da trama, pelo menos. Mas antes disso, vamos pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Bring Her Back, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, que é sempre bem importante. Então, vamos pra trama de Bring Her Back agora. Os protagonistas de Bring Her Back são o jovem Andy, de 17 anos, e a irmã enteada mais nova dele, Piper, que é deficiente visual. O pai deles morre recentemente e eles são colocados sob custódia da Sally Hawkins, uma mulher visivelmente traumatizada com a morte da filha dela. E o filme não faz muito segredo sobre isso. A Sally Hawkins é mal intencionada, tá escondendo alguma coisa e possivelmente está envolvida com um lance de ritual sobrenatural. Afinal de contas, ela é uma mãe que perdeu a filha e faria de tudo pra trazer ela de volta. O ponto principal do filme é o relacionamento entre os dois meio-irmãos. A protagonista quase 100% cega e o irmão muito protetor que ela tem. A gente vê ele no começo mentindo muito pra ela, de um jeito meio inocente ali, pra fazer o mundo parecer mais bonito do que realmente é. Então eles têm essa relação bem próxima, e aí o sistema quer separar eles. A protagonista vai pra casa da Sally Hawkins, que quer muito adotar ela, e o irmão quer ir junto, não quer deixar ela ir sozinha. E uma parada que eu gostei muito, eu achei todas as atuações excelentes aqui. A garota, que é o primeiro filme dela, a primeira atuação que ela faz, é muito surpreendente. E o menino também me surpreendeu muito. Ele tem muita cena muito emocional e muito carregada ao longo do filme, que é uma parada muito complexa. Nem parece que ele é o mesmo moleque que fez o filme do Craven, sabe? Mas assim, eu fiquei o filme inteiro chamando ele de Peter Evans. Peter Evans é muito bom. Ai, mais um pouquinho, acho que ele fazia uma caveira na cara. O que eu gosto desse filme, logo de cara, e isso se dá muito pelas atuações ali, é que ele é o tipo de filme que eu gosto muito de chamar de vai dar merda. E eu adoro, porque desde o primeiro instante, tudo parece esquisito. Tudo parece que tá errado, vai dar merda em algum momento, e o filme é tenso, e você fica, eita, essa mulher é esquisita, né? Que eu acho muito bom, que a Sally Hawkins manda muito bem nesse filme. Que é doido, porque ela geralmente faz uns papéis mais fofinhos. E nesse filme é o completo oposto. Desde o começo ela é completamente esquisita e o filme dá até um pouco de um humor meio mórbido ali, de como ela trata os dois irmãos. No começo, quando eles chegam na casa dela, ela fala só com a Piper, ela só fala com o Andy quando ele fala com ela primeiro, tipo, ela só responde. E ela claramente tá cagando pro menino, ela não queria ele ali, ela só queria a garota. Ela erra o nome dele, ela tira selfie e tampa o menino com a cabeça dela. Eu ri tanto nessa parte. Aí o quarto da garota é o quarto da filha dela, todo bonitinho, decorado, e o menino tá dormindo num colchão no chão, num lugar todo zoado, com uma porta de correr que não fecha. E tem que agradecer. Eu amo que o melhor momento dela, que ela foi melhor tutora, foi quando ela encheu os dois de cachaça. Sim. Mas isso que é doideira, ela é obviamente mal intencionada desde o começo do filme, ela é muito esquisita. Já vai construindo aquela atmosfera de tensão crescente, bizarrice crescente, e eu acho que a escolha dela pro papel foi muito boa, que igual você falou, ela tem uma aura de santinha, e a personagem é bem isso, antes dela virar completamente bizarra, ela era uma assistente social, a melhor assistente social, que tratava a filha com amor, mas aí a vida fez o que fez. Mas eu gosto disso também, dela já ser esquisita desde o começo, porque se eles tivessem feito ela ser muito boazinha no começo e depois ela ficar malvada, aí sim seria muito Lifetime, e a gente provavelmente ia falar, ah tá, uma reviravolta óbvia. Me parece que os irmãos Philip, eles sabem, cara, isso vai ser óbvio que ela é malvada, então vamos só fazer ela ser malvada desde o começo, e é isso. E aí como ela já é meio esquisita, e o primeiro diálogo que ela tem com os dois irmãos, ela falando da filha morta dela, só de você saber disso e saber o título do filme, você já consegue deduzir qual vai ser a trama. Mas aí que tá, a gente sabe o que vai acontecer, ou pelo menos o que ela quer que aconteça, a gente sabe essencialmente ali pra onde a trama vai, mas a gente não sabe como isso vai acontecendo. E é aí que eu acho que o filme brilha. Mas eu nem acho que ele foca tanto nisso também, na parte sobrenatural da coisa. Desde o começo do filme a gente vê a Sally Hawkins assistindo esses vídeos russos esquisitos de ritual, e a gente deduz o objetivo dela, né, de
trazer a filha de volta, não tem muito mistério nessa parte. Eu tava até esperando se ia ter algum tipo de revelação diferente, ou alguma coisa assim, mas não, é só isso mesmo. Mas isso porque é o que eu falei, o filme não foca muito no sobrenatural, porque ele quer focar na questão do trauma. E às vezes essas coisas se intercalam de alguma maneira também. Aí a gente tem a cena do funeral, que a Sally Hawkins leva os dois pro funeral do pai. Mas eu gosto dessa cena que é meio que a Sally Hawkins testando até onde ela consegue levar esse moleque, testando a fragilidade, o trauma dele ali, falando pra ele beijar o pai morto no caixão. É uma cena bem bizarra. E o que eu acho legal é que essa cena também tem um bagulho de figurino. Tá todo mundo vestido de preto por causa do funeral, e a Sally Hawkins ela tá vestida de roxo, um roxo meio vibrante ali. E aí vai o estudo de teoria da cor do cinema, né? Que geralmente o roxo em filme assim significa morte, significa perigo de alguma maneira. Obviamente tá mostrando que a Sally Hawkins é uma vilã, mas tem uma parada que o filme nunca confirma, então acho que dá pra falar sem ser spoiler, mas fica meio implícito em alguns momentos que a Sally Hawkins que matou o pai. Isso nunca é confirmado, nunca é explicado de maneira nenhuma. Mas quando eu vi ela no funeral usando o figurino roxo, eu virei pra Rita e falei, ó, roxo, morte, aposto que essa mulher matou o pai deles. Mas eu acho que isso é meio estabelecido, não? Não, ela só fala em uma frase assim, tipo, solta pro menino mais tarde no filme, finge que foi coisa da cabeça dele, e a gente não sabe se é verdade ou se ela tá só tentando zoar com a cabeça do menino. É porque ela sendo assistente social, faz sentido ela ficar monitorando ali as meninas mais ou menos da idade da filha com deficiência visual pra pegar pra ela. É. Mas ela não tem acesso a todas as crianças do mundo que tem um pai com câncer que talvez morra pra ela facilitar o processo. Pois é. E aí depois da cena funeral que a gente tem a cena da cachaça que mostra ela sendo uma boa mãe, de alguma maneira, pra esses dois jovens. Enchendo os dois menores de idade de cachaça. Só que a essa altura ela também já foi estranha pra cacete com eles, né? Quando eles chegaram lá. Então a gente não se engana muito com isso. Mas eu gosto. Nessa cena tem, acho que, o melhor momento da Sally Hawkins ali. Que ela tá num plano longo na cara dela contando sobre a filha dela pro menino. E é legal que ela meio que faz isso de manipulação também. Pro próprio garoto revelar os traumas dele pra ela poder usar contra ele depois. E o grande trauma do menino, o protagonista, é o pai dele, né? E o trauma vem de duas formas na trama. Primeiro é ele ter visto o pai dele pelado morto no chuveiro. E esse visual do pai morto volta pra assombrar ele várias vezes ao longo do filme em visões. Visões que talvez nem sejam visões, né? Que talvez seja alguma presença sobrenatural mesmo, porque o pai dá informação pro menino que ele não conseguiria pegar de outra maneira. Eu acho fascinante que você define o trauma como ter visto o pai morto pelado no chuveiro. E não só ter visto o pai morto, porque de fato, teu pai pelado é foda também, né? Mas o que eu achei mais curioso dessa parte da trama é que tem uma cena mais pra metade do filme que o moleque ele tenta entrar no chuveiro pra tomar banho, ele tá traumatizado ainda. Eu só pensei, caraca, ele tá há quanto tempo sem tomar banho? E acordando todo mijado todo dia. O segundo trauma vem à tona nesse começo de filme também, que é que o pai era abusivo com o Andy, batia nele, só que o Andy tinha que fingir pra irmã que o pai era perfeito pra manter essa ilusão de mundo perfeito que ele fazia pra ela. Que é uma tipo de dor reprimida que ele tem ali, de ter que defender o cara que é carrasco com ele. Isso eu acho que é uma parada muito complexa, uma caracterização muito difícil pro personagem. E ele faz isso muito bem. Sim. Porque você vê em diversos momentos que ele tá confuso ali, que ele tá lidando com essas emoções conflitantes. E é meio que muito amarradinho todo esse trabalho de personagem, porque tudo meio que vai se justificando, né? Ele é muito protetor com a irmã dele por conta de culpa de quando ele era mais novo, ele bateu na irmã porque ele ficou meio puto que o pai só batia nele e não batia nela. Mas a irmã não sabe disso, então é outra fachada que ele tem que manter ali. Enfim, é um personagem muito bom. E eu acho que além de ter um roteiro que estabelece bem esses personagens, a direção dos irmãos Philippou também é muito boa em criar visuais, em colocar a gente ali no lugar dos personagens também. Esse é um filme que consegue fazer visual marcante com pouca coisa, tipo um plano zenital da casa com um círculo de sal em volta, ou aquela piscina em formato de trapézio que eu acho muito icônica também, que é uma parte importante da trama. Mas o que eu acho mais legal da direção é como eles sabem criar um suspense ali, eles sabem o que mostrar, o que não mostrar e quando mostrar também. A cena do funeral eu acho muito boa, porque ele não mostra o pai dentro do caixão no começo da cena, porque o protagonista não olha pra ver, porque ele tá com medo de olhar pra cara do pai ali.
ali, de ver o pai monstruoso, ou o pai com algum gore na cara, ou alguma coisa assim. A gente só vê o plano direito do pai no caixão quando o moleque olha pra ele e o pai tá normal lá. Ao longo do filme todo, a profundidade de campo do filme é muito baixa, então boa parte das cenas são desfocadas de fundo, só com alguma coisa principal ali em foco. O que é meio simbólico ali pra natureza obscura da trama, de muitas coisas sendo escondidas ali pelos personagens. Acaba também dando um efeito meio sobrenatural, meio surreal, legal ali, quando a criança esquisita da casa tá enquadrada. E cria um suspense da gente não conseguir ver as coisas direito, né? O pai e a assombração aparecendo no chuveiro meio desfocado, meio atrás de uma blindex esfumaçado ali, embaçado. Mas eu acho que o mais legal dessa parte técnica da direção é como eles fazem a gente entrar no lugar da protagonista cega. Porque tem vários planos que ela só consegue entender o que tá acontecendo tocando naquilo. E a gente vê isso com um plano focado na mão dela, se aproximando do objeto, com todo o resto desfocado. A gente vai entendendo no que ela tá tocando ali conforme ela vai tocando no objeto também e vai ficando mais clara a imagem de alguma maneira. Eu achei isso tudo muito maneiro. Mas o grande visual do filme, que chama muita atenção, a coisa mais memorável, é a criança esquisita. Criança esquisita era você. Aquilo ali já foi com Deus há muito tempo. Quer dizer, com Deus não, né? Essa criança é um filho adotado da Sally Hawkins, que ela diz que é o sobrinho dela. E a criança já tem um visual esquisito no começo do filme e, obviamente, tem alguma coisa errada de sobrenatural com ela. E o visual dela vai evoluindo ao longo do filme pra ela ficando cada vez mais demoníaca, o que eu acho muito efetivo. E são duas coisas que vão acontecendo pro visual dela ficar mais bizarro. É o ritual se concretizando, que vai ficando com o olho mais esquisito, e as automutilações, que são tenebrosas, que também vão contribuindo pro visual e ficando cada vez pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista. Esse menino é responsável pelas cenas mais grotescas do filme, e acho que é o segredo do sucesso dos irmãos Philippou, né? Como a gente faz o filme irritar? Coloca a criança se mutilando. Os irmãos Philippou não iam pensar um segundo antes de jogar o bebê no jogo do round 6. Mas pra gente falar de toda essa violência, a gente vai entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. E eu gosto bastante que as cenas de violência elas vão escalando ao longo do filme também. Começa com coisa pequena, o menino quebrando um vidro e cortando a mão. E aí a gente pula disso pra cena da faca. Nossa, essa cena foi terrível. De um jeito bom. Cara, esse menino mordendo a faca cortando o dente dele e a boca dele, enquanto ele vai mastigando a... É horrível. Jesus, muito bom. E é uma cena que é muito tensa não só pelo gore, mas pela reação da Sally Hawkins, né? Porque o Andy tirou esse menino do quarto sem ela saber, quando ela não tava em casa, e aí o menino começou a morder uma faca, e ele falou, vou ter que levar esse moleque pro hospital. Quando ele tira ele de dentro do círculo de sal, o moleque começa a dar um piripaque. Então, tipo, é uma cena muito tensa. E depois continua, né? O menino tentando comer o braço da Sally Hawkins, arrancando pedaço, e ele começa a comer o próprio braço. Nossa, essa cena, pra mim, foi quase pior que a cena da faca. O filetinho que ele vai arrancando de braço. A caracterização desse moleque é que ele quer comer as coisas, ele quer comer a faca, ele quer comer o braço da Sally Hawkins, ele morde e come pedaço da mesa. Mas tudo faz sentido eventualmente com o sobrenatural, porque o objetivo da criança demônio é comer o corpo da filha, que também é um efeito grotesco que aparece no final do filme, bem explícito. O que eu acho foda dessas cenas, principalmente a da faca, a reação do menino, Peter Evans. Porque até então é uma criança normal, extremamente mal diagramada, mas uma criança normal, que do nada começa a comer uma faca na sua frente, começa a se mutilar e ficar com... E o menino assim, pô, amigão, calma aí, cara. Mas aí também o Peter Evans podia ter colocado a mão na consciência um pouquinho e não dado uma faca pra uma criança. Não importa se a criança, obviamente, tem algum problema de trauma, né, que é o que a Sally Hawkins explicou pra ele. Não importa se a criança já tentou atacar um gato, que o menino presenciou. Eu acho que só dar uma faca na mão de qualquer criança já é ruim. E afiada, aberta, né? Pois é. Mas daí a gente entra na parte que eu achei mais interessante desse filme, que é o sobrenatural, né? Eu gosto muito desse mistério que é criado com os tutorial de VHS russo de ritual. Desde o começo a gente vê essas imagens de culto, de bebê, umas paradas esquisitas. Tem uma vibe meio creepypasta, assim, de arquivo da Deep Web, que eu acho bem interessante. E conforme a Sally Hawkins vai vendo esses vídeos tutorial, a gente vai entendendo quais são as regras do sobrenatural desse filme, que pra mim foi a parte mais única de mitologia sobrenatural que tem aqui. É um ritual pra reviver uma pessoa morta, que você basicamente troca a alma dela de corpo. E aí você tem que matar o corpo
corpo novo, do mesmo jeito que a pessoa que você quer reviver morreu. Tem que pôr o demônio em um corpo intermediário ali, que é a criança com o demônio no corpo. O demônio vai comer o corpo original e ele vai vomitar a alma pro corpo da pessoa que você matou igual. E isso vai fazer a alma da pessoa morta voltar pro corpo da pessoa nova ali. É um conceito muito doido que eu acho que eu nunca vi igual no cinema. Engraçado, achei que você já tivesse visto em algum filme do Lifetime. Eu sinto que o filme é um pouco direto demais com esse ritual, você meio que entende tudo muito rápido, qual é o objetivo, e aí ele meio que demora pra chegar nesse objetivo, mas a parada de Lifetime que eu falo é porque esse ritual acaba que não é o foco do filme em si, é porque ele acaba ficando muito mais no gaslighting e na manipulação que a Sally Hawkins tá fazendo, e aí eu acho que é a parte mais Lifetime da trama, que é filme de gente doida manipuladora, sabe? Tá que assim, e talvez o filme não tenha me pegado muito porque eu não sou muito fã desse tipo de filme, tipo esses Speak No Evil da vida, esse tipo de coisa. Ah, eu gosto. É, pois é. É um filme vai dar merda. Eu Exatamente. adoro. Mas esse filme não só eu acho que ele é muito óbvio no rumo da trama, tirando a criança demônio que come mesa, como a Sally Hawkins, ela usa os mesmos recursos de psicopata de filme do Lifetime, sabe? Pegar uma pequena informação da vida pra pessoa e usar contra ela muitas cenas depois. Ela pegando o celular que o menino deixou desbloqueado em cima da mesa por acaso. Você não achou muito engraçada a cena que ela fala: Ah, então olha o esquisito! Não, nessa cena eu só achei, porra, o moleque não ia ter deixado esse celular ali, sabe? A mulher, é porque é muito óbvio a cena, ela tá o tempo todo querendo olhar o celular dele, e aí ele escuta um barulho e deixa o celular destravado em cima da mesa na frente da mulher. E pessoas de 17 anos podem ser equivocadas com muitas coisas. Deixar o celular dando mole não é uma delas. E aí a Sally Hawkins, ela tenta manipular pra jogar a irmã contra o irmão ao longo do filme. Eu gosto que esse filme não vai pro lado óbvio de fazer a irmã dar 100% de moral pra doida e cagar na cabeça do irmão. Tem um pouquinho disso, mas não o suficiente pra fazer a protagonista sair de burra. Porque no final, na primeira indício que ela tem de que a Sally Hawkins tá mentindo, ela já sabe que tá em perigo e caga na cabeça da Sally Hawkins. Mas o que me irrita nesses filmes de meio de psicopata, manipulador, é como é muita coincidência pra fazer o plano do psicopata dar certo, sabe? Tem essa cena que o Andy tá mandando uma mensagem pra garota, pra irmã. E a gente vai intercalando a cena dela jogando futebol de cego com a mensagem do irmão, meio que deixando implícito que ela tá ouvindo, pra no final subverter, e a gente vê que a Sally Hawkins tá com o celular da garota ouvindo a mensagem, e dessa mensagem ela escuta a véia falando e deduz que eles estão indo pra casa dela investigar ela. Eu falo, ah, para, cara. Mas ela de fato tem o álibi perfeito, que é ela ser a melhor assistente social de todas e ter essa reputação, e isso facilita muito ali ela ser psicopata. Muito fácil também, né? Você vai acreditar na assistente social com histórico perfeito ou no adolescente com histórico de rebeldia? Sim, tem isso, mas eu não sei, a personagem da véia me irritou muito também. Ela é a personagem mais genérica desse filme, que você já sabe qual é a função dela. O cara vai chamar ela pra ajudar, ela vai chegar lá e a Sally Hawkins vai matar ela pra mostrar como a Sally Hawkins já tá completamente doida. E o que me irrita disso é que o Andy, ele acha que a Sally Hawkins tá fazendo alguma coisa muito bizarra ali, ele vê o cartaz da criança desaparecida, e sei lá, ele não vai na polícia, ele vai na véia da agência, do tipo, o que ele vai levar essa idosa, o que ela vai fazer, sabe? Ela vai chegar lá e vai bater na Sally Hawkins, sabe? Tem 17 anos. É isso, mas eu não sei, eu não gosto de ficar passando pano pra essas porra não, porque pra mim, se o Andy vai e faz uma denúncia anônima na polícia e fala, essa criança tá na casa, já dá alguma margem pra investigação que não seja só ele chegando lá com uma idosa falando, ela é malvada, hein? E te falar, a Sally Hawkins arrumou aquela sala rápido pra cacete. Eu queria contratar a Sally Hawkins pra fazer umas arrumações aqui em casa pra mim, porque Jesus. Pra mim essa foi a parte mais fraca do filme, essa parte toda da véia da agência indo ajudar e da Sally Hawkins pegando aquela sala extremamente destruída com uma pazinha e uma vassoura, e aí a casa, quando a véia chega, tá tipo, caralho, tá tinindo. Cara, mas essa cena, eu acho que ela, na verdade, é o fio condutor pra cena do filme que mais me surpreendeu. O Andy morrendo. Sim, isso eu achei muito surpreendente. Cara, muita coragem de matar o moleque igual um pedaço de merda na poça. Igual o Bruce Willis em Vidro. Cara, eu gosto muito quando o filme tem culhão de matar protagonista do nada. Você não ficou triste quando ele morreu? Não tava tão envolvido assim. Ah, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, foi um filme que me deixou triste. Ele é um filme triste. Eu oscilava entre tristeza e desespero e...
Mas eu ri bastante quando a velha foi atropelada também, então talvez isso tenha atrapalhado um pouco a cena de morte dele. É porque a velha, ela acredita no menino relativamente rápido. Não é que ela acredita no menino, né? Ela vê que a Sally Hawkins é doida. No momento que ela vira e fala, tu tá sangrando, a Sally Hawkins só quebra e fala, eu vou reviver minha filha! Alguma coisa assim. Mas isso acontece relativamente rápido. Então dá uma margem pra você achar que, vai ficar tudo bem. Eles vão lindos juntos até a polícia, mas não. Eu nunca achei que aquela velha Brett fosse sobreviver. Mas pra mim o problema desse tipo de trama é justamente essa manipulação da Sally Hawkins, que eu acho justo a galera lá da agência acreditar mais na Sally Hawkins do que no menino. Mas quando a irmã, tipo, tem toda essa subtrama da Sally Hawkins dando soco na cara da irmã enquanto ela dorme, e usando o desodorante do irmão, que é estabelecido também. Eu acho que isso faria mais sentido se a protagonista soubesse do histórico do irmão dela, que ele agrediu ela quando ela era criança. Mas ela não sabe disso, porque ele tá confessando isso pra ela no áudio que ele manda, que ela só escuta depois que ele já morreu. Porque aí é meio que ela dando moral pra mulher doida que ela conheceu há pouco tempo e cagando na cabeça do irmão dela, que ela tem essa relação há muito tempo atrás de melhores amigos e afins. Mas o irmão dela já tava meio surtadinho. Até então, ela não tem nenhum motivo pra suspeitar da doida. Mas é que vira uma parada de tipo a palavra dela contra a palavra dele, e eu não boto na minha cabeça que ela não tá acreditando no irmão, que a mulher é maluca. Porque, cara, o moleque só não tem motivo pra mentir. Eu até achei que o filme fosse fazer uma coisa meio do moleque questionando a própria sanidade mental, que parece que é também o que a Sally Hawkins quer fazer, que é a parada do mijo, que eu acho muito engraçada, bizarra, que ela mija no potinho e joga no moleque enquanto ele dorme pra ele achar que se mijou. Isso é muito bom. Ela tentando piorar o trauma dele pra fazer ele meio que não ser uma testemunha confiável também, né? Mas isso também não dá tão certo assim, porque o Andy não é facilmente enganado, não duvida de si mesmo tão fácil e de fato fica acreditando o tempo todo que é a Sally Hawkins que é o problema. Ele nunca descobre que ele não tava se mijando, que era a Sally Hawkins armando pra ele. Eu tava esperando esse momento. Mas aí ele morreu também. Então, assim, não deu tempo. Mas sei lá, acho que o que eu fico mais decepcionado é que todo esse lance da Sally Hawkins manipulando eles, virando um contra o outro, sendo psicopata. Eu me sinto que eu já vi tudo isso no cinema. E o lance do demônio com fome que tem que comer um cadáver pra jogar coisa pro outro, que é a parte que eu achei mais foda da dinâmica sobrenatural do filme, não tem tanto foco. O próprio demônio acaba virando um vilão secundário porque a vilã principal é a Sally Hawkins, né? Eu sinto que esse é o tipo de filme que precisava de um surto doideira sobrenatural no final, sabe? Sei lá, a garota cega consegue matar a Sally Hawkins ou fazer alguma coisa assim, e agora a garota cega tem que lidar com uma criança demoníaca, com a entidade na casa, sabe? É porque o demônio meio que só vai embora, né? O demônio, tipo, não deu pro ritual. Tchau, gente, beijos. E foi com Deus. Quer dizer... De novo, né? Aí, eu até gosto desse final, né? Que o demônio a gente descobre que é esse menino que foi sequestrado e tá com o demônio no corpo dele, mas ele tem de vez em quando memória sobre a vida dele. E aí ele vê um cartazinho dele mesmo desaparecido que o Peter Evans levou pra casa. E aí ele meio que se lembra e se joga pra fora do círculo de sal, onde o demônio sai do corpo dele. Ele consegue ser resgatado no final. Ele tem seu final feliz, né? Então eu achei bonitinho isso também. Eu fiquei feliz por ele. Também, esse eu fiquei feliz. Não, gente, porque esse menino se fudeu nesse filme, ele merecia ir pra casa. Mas de vez em quando o filme ainda entra numas coisinhas sobrenaturais, do tipo, tem uma cena muito rápida que o Andy, ele vai filmar a criança fazendo alguma coisa, e aí na imagem do celular a criança parece meio demoníaca, com uns chifres, uma silhueta bizarra, e depois some. E eu falo, esse é o tipo de coisa legal que esse filme podia brincar um pouco mais. Ao mesmo tempo que todo o lance do ritual, que o que motiva a Sally Hawkins, eu acho muito legal também. Tem algum simbolismo visual legal ali, a primeira coisa que eles chegam na casa, que eles veem é o cachorro empalhado da Sally Hawkins, que já mostra que ela não consegue desapegar. É meio que um equivalente do corpo da filha, que tá no freezer, meio que empalhado da sua própria maneira ali. E eu gosto muito do lance da piscina, né, que o que fica implícito ali é que a filha da Sally Hawkins, que também era cega, saiu um dia na casa, não viu que a piscina tava cheia de água da chuva, que encheu de maneira incidental, né? Não foi uma parada que ela sabia que tava ali. Caiu lá e morreu afogada. A Sally Hawkins não consegue salvar ela. E por causa disso, a Piper tem que morrer do mesmo jeito. E eu acho que isso é legal também porque cria esse elemento novo na trama ali de fundo, que a piscina tem que encher naturalmente de água da chuva. Tem um limite temporal ali pra essa cena acontecer, que o Andy sabe que ele tem que
agir até a piscina ficar cheia e que a Sally Hawkins tá segurando o demônio dentro de casa porque ela só pode agir quando a piscina estiver cheia e o demônio tá ficando impaciente também. Você falou de motivação dela. Eu gosto da motivação dela. Doida de pedra. Métodos tenebrosos. Mas eu acho o objetivo dela nobre. Tadinha, ela era muito apegada à filha. Ela quer trazer a filha de volta. Aham. Mas eu gosto disso, porque essencialmente, apesar de ser um filme bizarro, é um filme sobre luto. Sim. Que é justamente o que você não gosta. Que entra na coisa do drama familiar ali, do hereditário, que você vai falar. Já vi, sim. Já tem muito filme de trauma e luto hoje em dia. Mas eu acho bonita essa motivação dela por trás. A própria cena final dela abraçada com a filha com o ritual fracassado na piscina é muito bonita. É, mas eu acho que a Sally Hawkins também, eu acho que o filme podia focar mais nela como fragilizada e não nela como maluca psicopata. Tem esse um momento que eu gosto no começo lá quando ela tá bebendo, que ela se abre mais, né, que eu mencionei, o plano longo. Mas depois disso, ela é 100% psicopata. Determinada. Mas no final, quando a Sally Hawkins tá afogando a garota na piscina, tem um momento de redenção, que a garota chama ela de mãe. Ela sabe, né, que a Sally Hawkins, ela queria ser chamada de mãe novamente. Isso é uma parada que foi estabelecida na trama. Mas aí, a Sally Hawkins tem um surto de consciência e deixa a Piper ficar viva. Mas eu não acho que o filme deu cenas da Sally Hawkins humanizada o suficiente pra essa virada dela no final dá muito certo pra mim. Eu sinto que nessa altura da trama ela já tava completamente desiludida, sabe? Ela até fala com a Piper que é um anjo que veio pra mim, está no corpo do Oli e ele vai fazer minha filha voltar. Sendo que, cara, é um ritual satânico. Teve pentagrama no chão e os cacetes, sabe? Tá nos olhos de quem vê. É. Então, sei lá, eu acho que tem algum preparo pra essa virada da Sally Hawkins no final, mas eu sinto que tinha muito mais preparo pra não virada. Tinha muito mais preparo só pra ela ser psicopata e fazer o ritual. E chegou a um ponto que eu só tava, cara, prepararam tanto esse ritual, eu queria ver se ia dar certo. É porque o irmão já tinha morrido. Aham. Aí eu já tava assim, vamos ver esse ritual aí dando certo, vai ser legal. Mas aí a gente tem minimamente um final feliz ali. Mas no final eu achei bem bonitinho. Assim, ela finalmente ouvindo a mensagem do irmão depois que o irmão já morreu. E tem essas riminhas de roteiro também, né? Ele fala no começo que o pai dela subiu pro céu como se fosse um avião, e no final ela tá ouvindo a mensagem do irmão e escuta um avião passando também. Então tem uma parada muito bonitinha ali no final. É um filme que eu entendo a galera ter gostado, mas que não clicou tanto pra mim. Eu adorei. Eu embarquei total na história, fiquei vidrada. Adoro filme que me deixa tensa o tempo inteiro. Adoro filme com gore exageradíssimo, porém bem feito e dentro do tom. É o meu favorito do ano? Não, mas é o meu terceiro favorito do ano. Cara, eu gostei do filme, eu achei ele muito bem feitinho e acho que ele tem algumas das cenas mais grotescas que eu vi em muito tempo, e isso é um mérito muito grande por si só. E eu achei ele bem tenso até quando entra a trama do menino pedindo ajuda pra velha e ele vira esse monte de clichê de filme de psicopata manipulador que eu não tenho muita paciência pessoalmente. Mas no geral ainda acho que é um filme bem legal assim. Quando o filme acabou, eu tava pensando em meter ele como um notável, mas depois a gente conversar mais sobre ele aqui, eu acho que eu coloco ele como muito bom. Eu boto como sensacional. Ok. Cara, a palavra lifetime nunca foi tão dita num vídeo igual aqui. De um filme bom ainda, né? Como é de um que filme pode, que né? não tem a ver com o filme do Lifetime. Será que subconscientemente você não tá fazendo um merchan pro próximo vídeo? Talvez. Aí, ó.